No mundo onde a tecnologia deveria expandir os horizontes, a gente pega um caminho oposto, desconexão emocional, dificuldade de aprendizado, transtornos mentais, ansiedade. Será que isso tem fim? Será que a gente está perdendo a mão para as futuras gerações? Ei, gente, Desirê Curi aqui para mais um episódio do Além do Mais podcast. Como a gente sempre vai além, hoje a gente vai trazer dois pesquisadores de renome mundial que trata da espiritualidade com reflexo na saúde mental, na saúde física, na busca pelo florescimento, que é o que a gente mais sonha. A gente sempre escuta, a gente lê, a gente vê, né, o que está acontecendo com as nossas gerações, com a sociedade. Mas qual é o caminho para mudar isso? E a gente trouxe essas duas figuras que vão falar de um tema que está bombando, né, André? Isso mesmo. Ei, gente, tudo bem, né? Andréia aqui de volta. Desirê, você já ouviu falar que nós somos uma média das 5 pessoas com que a gente mais convive? Agora eu fiquei com medo. Olha, glória a Deus, né? Acho que a gente pode agradecer, a gente tem a honra de conviver com essas duas pessoas ilustres que nós trouxemos aqui Ai, que hoje. susto, eu achei que ela ia falar ela e a nossa turma da Mais Comunicação. Não! Deus, que alívio, eu achei mesmo. Tô agradecendo. Graça. Que tem que ter alguma coisa para elevar o nível, gente. E aí, olha só, o primeiro convidado, ele é médico, escritor, é professor, mas ele tem despontado não só no Brasil, mas no mundo inteiro como referência em pesquisa em espiritualidade e saúde, que é o querido Alexander Moreira Almeida. Obrigada por você estar aqui com a gente hoje. E para fazer uma dupla dinâmica com o Alexander, a gente também trouxe outro professor, filósofo, escritor e grande pesquisador, que é professor tanto aqui na Universidade Federal de Juiz de Fora, quanto nos cursos de pós-graduação da UNB, que é Humberto Schubert Coelho. Gente, é uma honra ter vocês dois aqui com a gente hoje, tá? Muito obrigada. E mais que isso, vocês vão trazer muito mais do que evidências científicas para a gente. Vocês vão trazer o caminho, ou para onde o nosso norte. Como a gente usa a espiritualidade no impacto da busca pela saúde física, mental, na educação, para o florescimento. Posso começar assim, já botando o pé na porta? Ó, nós estamos em 2025, né? A humanidade nunca teve tantos recursos como a gente tem hoje. Nós deveríamos estar assim no auge de tudo e o que a gente assiste é justamente o inverno, o inverso. As pessoas estão muito deprimidas, muito ansiosas, né? Nunca tivemos tantos casos de doença mental. Por que isso está acontecendo, gente? Primeiro queria agradecer a oportunidade, né, a Desirê, a Andréia, e estar aqui junto com o amigo e colega Humberto também. É um prazer estar aqui e a vocês estão aqui nos assistindo também. Bom, eu acho que um dos grandes desafios que nós temos, que houve uma promessa, né, principalmente do século XIX para frente, de que com o avanço da ciência, que é muito importante, nós valorizamos, nós trabalhamos na ciência, com o avanço da ciência e da tecnologia, isso entregaria um futuro brilhante, promissor e perfeito. O problema é que muitas vezes, equivocadamente, esse avanço da ciência veio também junto com o esvaziamento existencial do ser humano. Do que é o ser humano? Quais são as nossas buscas? O que nós realmente desejamos? E muitas vezes houve uma desvalorização de valores que existiam, de conexão com o transcendente, com o divino, de conexão com um propósito último da existência, com a própria comunidade, para uma coisa muito autocentrada. Deixou-se de buscar a realização de um propósito mais amplo da vida para uma busca mais imediata do prazer, do poder e tudo mais. E o que nós estamos vendo aqui é a consequência disso, ou seja, não entregou aquilo que prometeu. Isso está gerando uma grande reflexão e o interesse nessa área. Parece que justamente os avanços da ciência e da tecnologia exigiram mudanças sociais, uma reformulação da sociedade, politicamente, educacionalmente, e
uma das coisas que aconteceu de maneira muito óbvia, por exemplo, foi a educação de massa. Isso não existia na Antiguidade, na Idade Média, no Renascimento. Não havia educação de massa. As salas eram muito pequenas, os professores conheciam profundamente os estudantes, particularmente, e podiam se dedicar a realmente planejar o ensino para aqueles estudantes, quase que individualmente ou individualmente mesmo. E com a sociedade de massa, industrial, né, dados todos os avanços técnicos, a educação teve que se adaptar, se desumanizando. Isso foi uma das consequências infelizes do processo de massificação da educação. Isso é muito bem estudado, muito intensamente falado, mas nós temos reagido muito mal a esse processo. Então, um dos vários fatores que impactam sobre o adoecimento mental dos mais jovens, e depois ao longo da vida toda isso vai ter consequências, obviamente, né? É essa ausência da relação mestre-discípulo, da relação profunda entre pais e filhos, da relação com a comunidade. As pessoas têm cada vez mais se isolado, se individualizado, né? Nos apartamentos, sozinhos, tudo, perdendo o vínculo com a comunidade. E isso vem sendo diagnosticado desde o primeiro segundo em que isso começou a acontecer. Por exemplo, Alexis de Tocqueville, na Democracia da América, comecinho do século XIX, já dizia que o grande perigo da sociedade americana, que estava ali nascendo, era o perigo do individualismo. Se as pessoas tomassem esse rumo, elas perderiam contato com a comunidade e, consequentemente, o contato com a saúde fundamentalmente espiritual da espécie humana, que tem a ver com um bom vínculo com a comunidade. E como é que você muda esse cenário? Qual que é o movimento hoje que vem acontecendo para reverter uma situação como essa? Como é que a espiritualidade entra? Porque vocês fizeram uma pesquisa há pouco tempo, acho que o Alexander, eu vi um vídeo mostrando como as crianças na escola hoje encaram a espiritualidade, essa transcendência. Qual que foi o trabalho? Então, eu acho que esse processo, como o Humberto colocou, nesse processo de transformação, houve, como nós dissemos, um esvaziamento do ser humano. O ser humano não tem mais um propósito na vida, nós somos apenas um amontoado de células que não tem um significado, e as pessoas estão muito perdidas. E muitas das coisas que hoje em dia as pesquisas estão demonstrando são bases para o nosso equilíbrio, por exemplo, o convívio familiar adequado e saudável, o convívio comunitário, a própria espiritualidade, o sentido existencial, foram muito combatidos por muito tempo. A ideia de que a família é uma instituição extremamente opressora e apenas opressora, a ideia que sentido existencial é um conto de fadas que não faz sentido, a ideia que a espiritualidade também é uma criação sem sentido também opressora, e quando a pessoa acabou perdendo tudo isso, sem negar, obviamente, que possa existir religião, família, etc., que possa ser opressora, não está discutindo isso, mas não podemos jogar fora a criança com a água suja do banho. Acho que esse é o primeiro ponto. E o que tem acontecido atualmente é retomar esses estudos, sem negar os avanços. O avanço da ciência, da tecnologia, que a sociedade moderna nos traz, até estarmos aqui, podemos falar com todos, no mundo inteiro, pela internet, é um grande avanço. Então, a ideia não é abandonar as conquistas, mas trazer de volta o que está faltando. E aí, nesse sentido, a espiritualidade, que é essa nossa conexão com o transcendente, com algo que vai além desse mundo que nós estamos aqui. Existe um sentido mais profundo, uma noção de um divino por trás, que nós somos um espírito numa jornada. Isso é algo importante. E nessa pesquisa que você comentou, nós analisamos mais de 200 crianças, em torno de 10 a 11 anos, no 6º ano, aqui em Juiz de Fora, de várias escolas. Primeiro dado que nos chamou muito a atenção. As crianças têm um alto nível de espiritualidade e de religiosidade. Essas crianças, nós pedimos para elas listarem de 1 a 10 os tópicos mais importantes da vida delas. Tinha videogame, futebol, televisão, escola, família, etc. Elas colocarem em primeiro lugar Deus, em segundo lugar a família. E nós pedimos para os pais julgarem o que as crianças achariam da escala. Os pais não achavam que as crianças iam colocar Deus em primeiro lugar, por exemplo. Então as crianças são mais espiritualizadas do que os pais mesmos identificam. E o segundo ponto muito importante,
não só elas consideram a espiritualidade algo fundamental, como aquelas crianças que tinham uma noção de uma proximidade com Deus, sentiam conectadas com Deus e sentiam amada por Deus, elas tinham 10 vezes mais chance de estar entre as crianças, na metade mais feliz das crianças do que aquelas que não estavam. 10 vezes. E as crianças, por exemplo, que praticavam hábitos, frequência a grupos religiosos regulares, elas tinham 3 vezes mais chance de estar entre as crianças mais felizes do grupo. Então está se descobrindo cada vez mais a importância da espiritualidade para as crianças e a importância de termos de frequência e importância em termos de impacto sobre a vida dessas crianças. Impressionante, né? Muito. Eu fico só imaginando uma pergunta que não quer calar, que as minhas perguntas são assim, às vezes meio esdrúxulas. Como uma criança desenvolve essa conexão com Deus se ele não vê em casa? Se ele não está habituado, se ele de repente está no TikTok? Como é que você explica uma coisa? Porque é um dado muito impactante. É a tese ancestral mais comum entre filósofos e estudiosos desse assunto é justamente que seria uma conexão natural, que a espiritualidade seria um desabrochar, uma faculdade, uma condição natural da espécie humana e que o ser humano, ele de uma maneira não educada, inclusive, ele quase de forma automática, ele busca a transcendência, ele busca o infinito, ele busca o senso de propósito da vida, a alegria, a felicidade, que são também coisas transcendentes. A gente esquece, né, que felicidade também não é um termo empírico, mas é uma ideia que perpassa todos os momentos da vida e que é quase que a conclusão, a síntese da tua vida como um todo, né? Nós temos momentos de euforia, de alegria, de satisfação, e temos momentos de tristeza, de insatisfação, de desprazer, de dor. Mas felicidade e infelicidade é a tua síntese intelectual a respeito da tua própria vida. A gente vem vindo do histórico materialista, né? Então, assim, aquelas que fazem um link. De repente começa como se mudasse um eixo. As pessoas começam, de alguma forma, sentindo a mudança energética, digamos assim. O CONUPS é uma prova disso. A gente está indo para a 6ª edição em Juiz de Fora do CONUPS. Olha o movimento que foi feito, o reflexo que deu numa pesquisa que eu nunca imaginaria. Eu estou realmente chocada. Eu nunca imaginaria que a espiritualidade fosse tão latente no meio de crianças do 6º ano. Isso me impressionou. Eu acredito que tem uma coisa que todos nós queremos, assim, sabe? Independente da raça, da religião, de onde está, todos nós queremos ser felizes, né? Vocês citaram felicidade várias vezes. Na opinião de vocês, que são 2 pesquisadores, né, que pesquisam espiritualidade e saúde, por que a gente não está conseguindo atingir esse objetivo? Eu acho que um dos pontos fundamentais, e as pesquisas mostram isso, é a felicidade. Como as coisas mais importantes da vida, elas não podem ser buscadas tão diretamente. Quando eu vou num modo mais egoísta, ou seja, eu quero a minha felicidade, vou fazer só o que me faz feliz. Com isso, eu acabo minando as verdadeiras bases da felicidade. Viktor Frankl, que é um importante psiquiatra, ele comenta que a felicidade é um efeito colateral. Colateral do quê? Quando eu identifico os meus valores, os meus propósitos, os meus valores e procuro utilizar esses meus valores, esses meus dons, meus talentos, de modo útil, construtivo, para algo que vai além de mim mesmo. Quando eu faço isso, quando eu começo a utilizar isso no meu trabalho, na minha família, com meus amigos, com a minha comunidade, eu começo a me envolver, aquilo começa a fazer sentido, começa a me gerar um entusiasmo, e isso, então, efetivamente, se traduz como efeito colateral em felicidade. Por sinal, a própria palavra entusiasmo é interessante. Vem do grego en theos. Theos é Deus. Entheos, entusiasmo, está repleto de Deus. Quando você está com Deus dentro de você, você transborda, você, né, se desenvolve, se expande e tem essa empolgação saudável nesse sentido. E o mais importante também, como já foi colocado, o ser humano, em todas as tradições, em todas as culturas, em todas as épocas, não existe nenhuma cultura ao longo da história da humanidade segundo a qual a espiritualidade não era algo muito prevalente e muito importante. Então não foi algo que alguém ensinou para as pessoas foram descobrindo.
de várias formas. Uma delas é a partir das próprias experiências espirituais que as pessoas têm, experiências de conexão com o divino, experiências fora do corpo, experiência de ver parentes já falecidos. Então, uma série de conexões espirituais que as pessoas desenvolvem naturalmente, e a gente percebe isso nessas crianças, às vezes de famílias não religiosas, que desenvolvem naturalmente a sua própria espiritualidade. No Conups desse ano, vocês vão trazer a Lisa Miller, né, que é uma grande especialista em psicologia infantil relacionada à espiritualidade. O que a gente pode esperar dessa fala dela no Congresso? Então, nesse Conups, o sexto, né, Conups, nós vamos enfatizar muito a aplicação prática do conhecimento atual da espiritualidade. Hoje em dia já não é mais um assunto periférico num ambiente acadêmico. Hoje em dia já é um assunto mainstream na ciência, no ambiente acadêmico, a necessidade do estudo da espiritualidade e as evidências demonstrando. O grande desafio nosso agora é aplicar este conhecimento na vida, na prática clínica, no atendimento de um paciente, na educação dos nossos filhos, na educação das escolas. E aí, a Lisa Miller será a nossa principal convidada internacional. Ela é professora titular de psicologia na Universidade da Colômbia, nos Estados Unidos, principais universidades norte-americanas, e ela é a maior autoridade no mundo na área de espiritualidade em crianças e adolescentes. Ela escreveu um livro chamado A Criança Espiritual, The Spiritual Child, que foi best-seller do New York Times, inclusive, e ela mostra justamente isso, como a espiritualidade da criança é algo intrínseco a essas crianças, e quando não bloqueado pela educação, pela sociedade, isso permite esse florescimento, e ela vai demonstrar isso em inúmeras pesquisas que ela tem publicado nas melhores revistas científicas do mundo, o impacto profundo no bem-estar. Só para dar um exemplo, um estudo que ela publicou no American Journal of Psychiatry, a revista sul-americana de psiquiatria, seguiu filhos de pais com depressão grave. Ou seja, filhos de pais com depressão grave têm um risco maior de ter depressão. E ela percebeu que para aqueles filhos de pais com depressão grave, que consideravam a espiritualidade algo muito importante em suas vidas, eles tinham 5 vezes menos chance de desenvolver depressão ao longo de 10 anos de segmento, mesmo tendo os pais com alto risco de depressão. Segundo dado, nessa mesma amostra, publicada uma outra revista, que é a JAMA Psychiatry, revista médica americana, extremamente importante. Nesse mesmo grupo, ela percebeu que entre as pessoas que ao longo do segmento tinham uma espiritualidade continuada, esses filhos de espiritualidade continuada, eles tinham uma espessura do córtex cerebral. O córtex cerebral é aquela camadinha de fora do cérebro, mais externo, onde está o corpo do neurônio, e quando esse córtex está afinado, tem mais vulnerabilidade a doenças mentais. E essas pessoas que tinham espiritualidade mais estável, elas tinham um córtex mais alargado, tinham efeitos neurobiológicos. O cérebro dessas crianças que cresceram se tornou diferente, e um dos fatores que foram consequências disso é justamente a menor depressão. Então, esse é só um exemplo de pesquisas que ela vai estar trazendo, e principalmente que implicação isso tem para nós, enquanto educadores das crianças e dos jovens. Humberto, você, com tudo isso, o Alexander falou que não é mais um assunto periférico. Hoje é o cerne da questão da nossa, né? Nosso florescimento. Ainda tem muito, você sente que ainda tem muito preconceito, resistência na aplicação de fato da espiritualidade, ou na educação, ou no tratamento, em qualquer tipo de tratamento? Sim, aparentemente se desenvolveu um conceito cultural de que questões espirituais elas seriam do âmbito das instituições religiosas, das doutrinas religiosas. E essa é uma percepção que nasceu no iluminismo, mais ou menos, com a guerra entre pessoas partidárias mais da ciência, partidárias mais da religião, né? Um mito que se estabeleceu culturalmente, foi muito reforçado, continua sendo muito reforçado, né, na mídia, às vezes, nas escolas, nas universidades, contrariando o fato de que as religiões elas não nascem como instituições nem como doutrina. Elas nascem de experiências de pessoas, geralmente muito sábias, modelos éticos, que até pessoas não religiosas reconhecem como modelos éticos, e pessoas que tiveram algum tipo de experiência. Então, a grande questão das pesquisas em espiritualidade é que a gente tenta voltar a enxergar as experiências espirituais como a fonte
daquilo que depois vai se tornar a religiosidade, as instituições, as doutrinas religiosas, né? A gente pula de volta para aquela verdade natural e fundamental da manifestação de alguma coisa que está acontecendo. Agora, o que é interessante é que tanto religiosos quanto filósofos, eles convergem para algumas conclusões éticas e existenciais fundamentais, né? Então, Buda diz que tudo é sofrimento, a salvação seria uma transcendência, né? O cristianismo diz que a felicidade não é desse mundo e que a gente deve colocar a nossa esperança num outro mundo, numa outra vida, né? Os filósofos dizem a mesma coisa, sem nenhum tipo de experiência espiritual envolvida. Os filósofos vão dizer justamente que a felicidade é uma coisa transcendente, é uma coisa metafísica. E quando você vê que criancinhas, né, que a pesquisa científica prova que as criancinhas que têm alguma associação com uma crença forte em Deus, com uma esperança da presença de Deus, elas são mais felizes, a gente está mostrando empiricamente que o ser humano ele tem esse alívio existencial, né, o horizonte da sua felicidade está depositado em algo maior, em algo transcendente. Isso independe de idade, de cultura, de qualquer outra condição. No CONUPS vai ter uma mesa voltada para florescimento humano. Você diria que as pessoas que têm interesse, né, em identificar em si mesmo esse caminho para a felicidade, ou no grupo em que elas estão envolvidas, elas deveriam participar dessa mesa? Com certeza, né? A ideia do evento é justamente pegar toda essa pesquisa de ponta científica e capilarizá-la para todos os tipos de profissionais, de agentes públicos, tanto acadêmicos quanto terapeutas, pedagogos, professores, que possam dar ciência à sociedade, enfim, né? Jornalistas também, de que essas pesquisas existem, de que elas têm comprovado consistentemente a força, o impacto da espiritualidade na saúde mental, na saúde física, no bem-estar humano geral e principalmente no florescimento, né? No desenvolvimento de uma vida plena, virtuosa, ética, saudável, comunitária e principalmente também feliz. E essa ideia do florescimento tem crescido bastante. Isso é muito interessante a gente ver como que a coisa foi avançando. A primeira preocupação, digamos, da medicina era que as pessoas não morressem. Porque a gente morria muito rápido. Para a gente ter uma ideia, em 1900 e pouco, a expectativa de vida média era em torno de 30 a 40 anos de idade. Nós já chegamos atualmente a 80. Dobramos em um século, que é um grande sucesso. Então, primeira expectativa, a ideia era não morrer. Top. Depois, a preocupação é você não ter limitações graves, né? Paralisia, se você tem, às vezes, né, alguma lesão neurológica, alguma limitação grave. Depois, avançou para um sofrimento psíquico, para não ter tanto sofrimento psíquico. Isso é um dado, isso é interessante. Às vezes a gente critica assim, não, aquela medicina antiga só preocupava na sobrevida e não na qualidade de vida. Não preocupava, sei lá, com a qualidade de vida de um paciente renal crônico em hemodiálise. É que antes não existia paciente renal crônico em hemodiálise, morriam antes. A qualidade de vida na menopausa, as mulheres morriam antes da menopausa. Tô longe disso. Hoje em dia, a mulher vive metade da vida na menopausa. Então a gente só pode reclamar hoje graças a essa conquista. Uma coisa que eu acho que é muito importante, às vezes a gente perde muita gratidão por quem já veio antes da gente. A gente cospe no prato que está comendo. Né? Quer dizer, como é que eu posso criticar o que foi feito se hoje até para reclamar que eu estou vivendo mais com algum problema é porque eu estou vivendo mais, porque alguém lá para trás batalhou para isso. Então, viver mais, sem limitação, sem sofrimento, e agora está avançando uma questão de viver mais sem sofrimento e com bem-estar, e agora além do bem-estar tem florescimento humano, que é o desabrochar pleno dos nossos potenciais. E isso não é papo assim de pessoas místicas e esotéricas. O líder deste movimento, o professor Tyler Van Der Weel, professor titular de saúde pública, estatístico de Harvard, com quem a gente tem parcerias aqui do NUPS com ele já teve aqui, já teve num CONUPS conosco, inclusive, é o maior nome no mundo no florescimento humano, e ele fala do florescimento humano justamente como desabrochar dos vários potenciais da vida. Nós temos capacidades potenciais que têm que ser desenvolvidos
e isso vai gerar mais bem-estar. E nessa mesa de florescimento do CONUPS, nós vamos ter um pesquisador do grupo do professor Tyler, lá de Harvard também, que vai trazer também as evidências mais recentes. E, inclusive, também, nessa mesma mesa, nós vamos ter a apresentação de um projeto de pesquisa do IHPV, lá de São Paulo, em que eles estão implementando uma intervenção terapêutica de estímulo ao florescimento humano. Então, vai ser apresentadas as evidências, as pesquisas, os resultados disso, aplicações práticas. Então, nós estamos cada vez mais subindo o sarrafo, isso é muito bom, porque nos desafia a querermos buscar cada vez mais alto a nossa meta para auxiliar realmente as pessoas. E a sua luta é antiga. A sua luta nisso, você vem batalhando nisso há muitos anos. Quantos anos você já trabalha com estudo? Com pesquisa e espiritualidade, fazendo exatamente 30 anos. Foi em 95. A minha primeira pesquisa científica começou em 93, há 32 anos atrás. Mas a primeira pesquisa científica em espiritualidade foi em 95. Eu era estudante de medicina aqui na Federal de Juiz de Fora. E a gente vem há 3 décadas labutando nessa área. E é muito bonito ver a mudança geracional que aconteceu. Quando a gente começou, não se falava desse assunto no ambiente acadêmico de forma nenhuma, ou quando falava era para dizer que era algo primitivo, atrasado, que tinha que ser superado e suprimido. Hoje em dia está nas principais publicações científicas do mundo, nos principais congressos, está na mídia. As pessoas estão redescobrindo a importância da espiritualidade no mundo e também na vida humana, e as pesquisas estão caminhando nesse sentido. Como eu brinquei aqui, como eu brinquei aqui, no seu florescimento, no caso, eu vou ser um barco à vela. Fala só a frase, essa citação que eu vi numa live dele, me marcou, porque para mim é o raio-x do que é a vida. Ela tá falando, né, a gente fez uma live na TV Nups, por sinal fica a dica, quem quiser assistir a TV Nups, que é o canal no YouTube do nosso grupo de pesquisa, o Nups. Nós comentamos do professor Robert Cloninger, que é um grande pioneiro também no estudo. Ele usa o termo florescimento humano, mas é a mesma coisa. O Robert Cloninger é um dos maiores neurocientistas do mundo, psiquiatra, pesquisador na área de personalidade e tudo mais. E ele fala o seguinte: na vida, muitas vezes a gente quer ser um barco a motor. Aquele barco que vai com aquele motorzinho sempre no mesmo lugar, na mesma direção, na mesma velocidade, continuamente. Só que isso não é possível, porque a vida é muito mais complexa. E tem aqueles que desistem disso e vão para o outro extremo. É um barco à deriva. Para onde o vento leva, para onde a vida leva, para onde as coisas vão levando, a pessoa vai e ela vai se perdendo no caminho. E ele propõe que nós devemos ser um barco à vela. O que é um barco à vela? Você não tem aquele motor contínuo, mas você não está à deriva. Muito pelo contrário, você tem que ter habilidade para manejar as velas, e para isso você tem que conhecer os mares, as ondas, as marés e os ventos. Vai ter vento favorável? Abre a vela e vai em frente naquela direção. O vento está de banda, você arruma a vela, aprende a lidar. Tá muito ruim, o vento tá contrário, fecha a vela, coloca a âncora, espera passar. E a vida é exatamente isso. Nós vamos ter os ventos, os mares, as ondas, nós temos que aprender a lidar com isso, surfar nessas condições, aproveitar quando tá favorável, quando não tiver, a gente fazer aquela adaptação. Às vezes é preciso parar um pouco, esperar a tormenta passar, ou seja, eu não abro mão do meu papel ativo na minha vida, mas sem a ideia onipotente que eu dou conta, controlo tudo e resolvo tudo. E também sem a ideia fatalista e negativa, passiva, de que eu não posso nada e abro mão. Então sejamos todos um barco à vela. Muito legal, muito lindo isso. Nós estamos falando aqui de 30 anos de pesquisa, né? Da história do Nups. Eu queria que vocês me falassem quais são as últimas e mais relevantes pesquisas e dados que vocês têm agora, assim, recentes. Fala um pouco. Bom, a gente faz diversas coisas, né? O Nups é um grupo bastante diversificado mesmo, e tem historiadores, sociólogo, musicólogo, né? Diversos tipos de cientistas empíricos, principalmente da área de medicina e psicologia. Então é até difícil fazer um resumo, mas na área de ciências humanas, por exemplo, a gente tem trabalhado mais com um diagnóstico histórico-cultural, por exemplo, como que as grandes ideias foram desenvolvidas na tradição ocidental, na modernidade, e como que essas ideias elas jogam com o desenvolvimento
espiritual, florescimento humano das pessoas nos últimos 400, 500 anos mais ou menos, né? Então a gente tem vários artigos e livros sobre esse assunto. Estamos sempre tentando estabelecer parcerias com pessoas do Brasil e do mundo, né? E expandir os horizontes até para a gente conhecer mais coisas, né? A gente todos os membros, né, fazem estágios pós-doutorais em outros lugares, doutorado sanduíche, de modo que a gente está sempre em contato também com o que é que os grandes centros mundiais fazem. Então, nós tivemos na Universidade de Oxford, por exemplo, no Centro de Ciência e Religião, que é um centro de ponta, o maior do mundo nesse assunto. Nós já tivemos 2 pesquisadores em Harvard também estudando especificamente essas questões de espiritualidade e desenvolvimento humano. E conhecemos intimamente assim, todos os grandes pesquisadores da área. O que falta fazer? Falta maior capilaridade, de novo, né, dessa pesquisa. A gente tem assim, esse grande evento que é um eixo, né, mundial de pesquisa em espiritualidade, que é o CONUPS, mas nós precisamos mais de parceiros, né, de hubs regionais, né, que ecoem essa pesquisa e que apliquem e desenvolvam pesquisas similares, Brasil afora, mundo afora. Isso também é uma coisa importante da gente lembrar. Esta semana eu estou acompanhando, né, que saiu uma pesquisa em que vocês fazem parte sobre marcadores genéticos em médiums. Me conta o que é isso. Então, essa é uma pesquisa em parceria com o professor Wagner Gataz, do Instituto de Psiquiatria, professor titular de psiquiatria da USP. O professor Wagner Gataz, uma das maiores autoridades no Brasil em esquizofrenia, e o pesquisador na área de neurobiologia, né, da esquizofrenia. E ele nos propôs, então, nos chamou para uma pesquisa em conjunto, já que ele estava estudando a neurobiologia, genética, alterações no cérebro de pessoas com doenças mentais, e se a gente estudasse pessoas saudáveis que têm experiências que às vezes podem achar que é doença mental, por exemplo, experiências espirituais de ter visões, de ouvir coisas, etc., que outros não estão vendo e ouvindo, mas que não necessariamente são patológicas. Será que tem características também semelhantes ou diferentes da doença mental? E o que seria do cérebro dessas pessoas? Bom, com base com essas conversas iniciais, nós desenvolvemos então um protocolo em que nós investigamos médiums, pessoas, né, que relatam experiências de contato com o transcendente, com espíritos, etc. E tinham que ser médiums muito experientes, no mínimo 10 anos de atividade, não tivessem nenhum ganho material ou financeiro com isso, e fossem bem reconhecidos pelo seu ambiente como médiums de destaque. E aí nós selecionamos esses médios no Brasil inteiro, mais de 10 estados. Uma rede de colaboradores foi mobilizada e mais de 10 estados para coletar isso. E nós analisamos na saliva desses médiums, pela coleta da saliva, essa saliva foi mandada para São Paulo, extraído o DNA, mandado para a Coreia do Sul para poder fazer o exoma, que é a análise dos genes que sintetizam proteína. O importante do DNA é que ele tem código, a descrição de que proteínas vão formar o nosso corpo. E a proteína é a parte estrutural, fundamental do nosso corpo. Então, nós avaliamos todo o exoma, todos os genes que sintetizam proteína dos médiums, e nós comparamos com parentes de primeiro grau não médiums, filhos, pais, irmãos destes médiums, mas que não eram médiums. Então, ou seja, eles tinham um nível socioeconômico cultural semelhante, uma genética parecida a parentes de primeiro grau, mas um era médio e outro não. Então, o que será que esses médios poderiam ter de genes diferentes ou alterações nesses genes? E nós identificamos milhares de genes, mas 33 genes que estavam modificados em pelo menos 1/3 dos médiums e em nenhum dos parentes de primeiro grau. Alguns genes estavam alterados em 90% dos médios e nenhum dos seus familiares. Então, isso sugere que esses genes possam estar por trás dessa capacidade dos médios terem esse tipo de experiência. Seria assim, grosso modo, seria um avanço, teria uma maior sensibilidade de percepção de coisas que os nossos sentidos não percebem? Isso influencia? Tem algum link? Então essa é uma das hipóteses que nós estamos trabalhando. Porque nós sabemos que o nosso cérebro é um filtro para a realidade.
A gente não ouve todos os sons que existem. O ultrassom a gente não ouve, o infrassom a gente não ouve. Ondas eletromagnéticas, a gente não vê o infravermelho, o ultravioleta, nós vemos só uma faixa de luz, de som e tudo. Então o cérebro é um filtro para perceber algumas coisas. E os médios referem coisas que os outros não estão vendo. E há estudos no nosso grupo e outros grupos também, mostrando que muitas vezes esses médios percebem coisas verídicas, têm informações corretas que aparentemente não obtiveram por vias convencionais. A questão é, será que o cérebro, o filtro do cérebro desses médios é mais poroso do que o nosso? Eles captam coisas que nós não captamos? Então, essa é uma das hipóteses, sim, de que esses genes estariam mediando essa possibilidade do cérebro captar coisas que nós não percebemos normalmente. Qual foi o impacto desse resultado na sociedade? Você já deu para sentir? Então, isso foi muito interessante, porque essa é a primeira vez no mundo que foi feita uma pesquisa ampla com um grande número de pessoas que tiveram experiência. Foram 54 médiums, 53 parentes e mais outros 12 médios no grupo que foi um grupo controle. Então 66 médios investigados e exoma completo. Então um estudo aprofundado assim, de experiências espirituais nunca foi feito. Então foi publicado numa revista internacional, a Brazilian Journal of Psychiatry, e esse artigo, em menos de um mês, ele já foi baixado mais de 14 mil vezes. É o artigo mais baixado da revista e atualmente está sendo coberto na mídia dos mais diversos pontos. A revista Folha de São Paulo publicou uma excelente matéria da jornalista Ana Virgínia, extremamente competente, minuciosa, cuidadosa. Foi a matéria mais lida da Folha de São Paulo daquele dia. Foi o post mais curtido do Insta da Folha de São Paulo. Saiu no Globo News esses dias também. Em um dia, 2 dias, mais de 700 mil visualizações daquele vídeo. O vídeo mais visto da Globo News nos últimos dias. Então tem havido uma repercussão muito interessante, acadêmica e do público em geral, percebendo a possibilidade de estudar cientificamente esse tema e abrir o debate aberto, franco, mais rigoroso sobre este tema. Porque o tema é tênue, né? De ser levado por um outro lado que não seja com base em evidências científicas e vire um dogma, alguma coisa controladora, digamos assim. Há esse risco. Como é que vocês enxergam no trabalho e na história do CONUPS? O que vem crescendo dessa conquista de ganhar vulto mesmo? Pois é, uma das coisas que as pessoas não estão fazendo bem na divulgação desses resultados é fazer a análise filosófica das consequências, das implicações do que isso significa. Por exemplo, isso não garante que espíritos existem e que essas comunicações estão acontecendo, né? O que mostraria isso seria uma pesquisa, por exemplo, psicológica, em que você detecta informações que seriam impossíveis de obter por parte do referido médium de uma pessoa que já está falecida. Pois essa pesquisa existe, é abundante e temos muitos também trabalhos do próprio NUPES nessa direção. Né? Então, há diferentes pesquisas enfocando diferentes ângulos e aspectos do problema. O que a pesquisa genética mostra, então, não é precisamente isso, mas que existem genes ligados a essa experiência, pessoas que alegam e exercem a tal da mediunidade. Pois bem, por que essa pesquisa é revolucionária, embora ela não prove ainda a existência da veracidade da faculdade? Ela é revolucionária porque ela mostra que há uma distinção material, biologicamente confirmável, entre pessoas que se autodeclaram, que são reconhecidamente médiuns, e pessoas que não são. Então, torna-se irracional, torna-se cientificamente impossível, né? As pessoas alegarem, por exemplo, que isso seria cultural, que seria uma questão de crença, de opinião, né? Esse tipo de argumento, ele é profundamente desmoralizado a partir do momento que nós temos a evidência de que há genes ligados a essas percepções ou essas impressões. E, claro, muito mais pesquisa genética terá de ser feita, espero eu, assim, generalizadamente no mundo todo, mostrando exatamente o que é que esses genes fazem. Vocês não têm orgulho de ter aqui em Juiz de Fora o CONUPS, a 6ª edição tratando disso, e esse avanço em 6 anos? A gente tem pioneirismo. A gente tem muita satisfação, né, do Brasil. O Brasil é um protagonista no mundo nessa área. Só para vocês terem uma ideia, na ciência global, o Brasil é o 13º país
que mais produz ciência. É o terceiro país. Na espiritualidade e saúde, nós somos o quinto país que mais produz no mundo, com todas as nossas limitações e dificuldades aqui no Brasil para fazer ciência, que a gente sabe que não é fácil. Então isso é muito importante. E aqui, em Juiz de Fora, com o NUPES e os outros pesquisadores que fazem parte, alguns pesquisadores mais citados do mundo na área, como o Giancarlo Lucchetti, a Alessandra Lucchetti, todos estão aqui em Juiz de Fora. Então isso nos dá muita satisfação de ter aqui na Universidade Federal de Juiz de Fora e termos também o CONUPES como um centro. Isso é muito importante, porque a ideia fundamental do NUPES como um todo, lembrando, o NUPES é o Núcleo de Pesquisa em Espiritualidade e Saúde da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Juiz de Fora, mas o que une pesquisadores de várias áreas, como o professor Humberto, da filosofia, do estudo de ciências humanas e vários outros lugares. O NUPES ele tem a função fundamental de gerar e expandir o conhecimento na área da espiritualidade, investigação acadêmica, séria, rigorosa. E o CONUPES tem esse papel justamente de ser um hub de encontro de pesquisadores que se apoiam, se estimulam e que possam disseminar. O nosso grande interesse, como já foi colocado pelo professor Humberto, é tocar outras pessoas que possam também aprofundar, porque a seara é grande e os trabalhadores são poucos. Então a gente precisa realmente avançar nisso, e isso a gente está muito feliz. Faltando 2 meses para o evento, praticamente, nós temos inscritos de 21 estados já aqui. Ou seja, o Brasil inteiro se vê aqui. E uma coisa muito interessante do CONUPES, que nos dá muita satisfação, um bom orgulho, nós sempre trazemos todo o CONUPES um grande nome internacional. E todos são unânimes em falar que nunca tiveram num congresso em que as pessoas tivessem tanta conexão, tanta vibração, tanta conexão e tanto interesse e entusiasmo positivo de avançar o conhecimento. Isso é um relato unânime deles ao longo dos anos. Para mim, pelo Dr. Christopher Kerr. Ele falou que nunca viu um espaço com uma coalizão de energia em torno de um tema tão leve, tão fluido. Ele ficou encantado, ele saiu daqui encantado. Perdeu a mala, né? E nem perdendo a mala ele desanimou, gente. Outro que disse isso muito claro foi o professor Ken Pargament. Ken Pargament, provavelmente atualmente o maior nome no mundo em psicologia e religião, foi o nosso primeiro CONUPES, né? E ele comenta que ele também nunca teve, e olha que ele é velho de guerra, né? Ele nunca viu algo parecido, né? E nunca recebeu tantos abraços como aqui no Brasil também. Isso chamou muito a atenção. E também ele ficou impressionado de ver pizza de chocolate. Ele bateu foto, mandou para a mulher dele imediatamente que ele nunca viu uma pizza de brigadeiro, de chocolate. Mas agora falando sério, então a ideia do CONUPES é justamente mobilizar as pessoas para conhecerem o que tem desse conhecimento e que cada um possa levar para a sua clínica, para a sua universidade, seu centro de pesquisa, para a sua escola, onde tiver este conhecimento e principalmente também aqueles que trabalham em pesquisa que possam aprofundar, desenvolver cada vez mais. Alexandre, nós estamos falando muito em pesquisa aqui, né? Mas para quem que é o CONUPES? É só para pesquisadores, é só para acadêmicos ou qualquer pessoa pode ir? Isso, o CONUPES, a gente também tem essa preocupação de ter uma programação muito diferente, muito variada, diversificada. Então, ele é direcionado para qualquer pessoa que se interesse por espiritualidade. Tanto para pesquisadores, clínicos, professores, mas da população geral. Nós temos muitas pessoas dos mais diversos tipos. Nós temos advogados, nós temos padres, teólogos, a gente tem educadores, pessoas de qualquer área, ou pessoas que não são nem nível superior têm, mas têm interesse de conhecer o tema, sabendo, claro, que vai ser uma discussão que não é a ideia do CONUPES, jamais se promover o grupo X ou Y, a religião X ou Y, a filosofia X ou Y, mas de permitir um debate plural, de alto nível e rigoroso sobre o tema. Eu tenho uma curiosidade. Por que vocês convidaram o psicólogo Rossandro Klinger para estar no evento desse ano? O Rossandro, ele tem uma experiência muito grande, né, como psicólogo, como educador. Né? Ele tem uma instituição que tem fomentado as virtudes e a saúde socioemocional dos alunos. Então ele tem uma grande experiência no processo educacional. E como neste CONUPES nós vamos ter uma ênfase muito grande na educação,
crianças e adolescentes, com a Lisa Miller, né, e com o Rossandro. Então nós vamos nos complementar com uma visão mais acadêmica, científica da Lisa Miller e uma visão mais prática das escolas, do processo educacional do Rossandro, para atender, como nós dissemos, todos os públicos, mas em alto nível. Eu acho que é fundamental participarem do CONUPS, porque realmente, cara, a gente que já está aí acompanhando há mais tempo, o crescimento, né, é muito legal. Por Muito que legal mesmo. professores, né, e educadores deveriam ir nesse congresso? Essa é uma pergunta interessante. Eu vou voltar um pouco na época da minha participação, da minha chegada ao NUPES e ao próprio evento, que é o congresso do NUPES, né? Como o professor Alexander disse, o NUPES é um grupo absurdamente multi- e interdisciplinar, o que é muito raro, muito mais raro do que a gente imagina, embora seja muito pregado, né, pela vanguarda educacional e científica no mundo todo. Na prática, é muito difícil ver pesquisadores colaborando em qualquer área, e mais difícil ainda ver pesquisadores colaborando de maneira interdisciplinar, né? Pois quando eu conheci o professor Alexander, eu fazia outra coisa completamente diferente, né? Eu vinha estudando filosofia e teologia protestante, né, há alguns anos, e continuo interessado nisso, continua sendo isso que eu faço fundamentalmente. E, a princípio, eu olhava para a pesquisa empírica como cooperativa e harmônica com o que eu fazia, mas outra coisa, né? Uma coisa que você olhava assim um pouco por cima do muro. Olha, isso aqui é interessante também, né? Mas a própria natureza do grupo, e também isso tem muito a ver com a personalidade também do Alexander, ajudaram a gente a integrar os nossos interesses e, aos poucos, começar a realmente transitar. Vocês veem que é um psiquiatra que fala extremamente sobre existencialismo, sobre sentido da vida, sobre felicidade, sobre propósito, sobre transcendência. Pois bem, nós também da área de humanas, vários pesquisadores são historiadores, sociólogos, psicólogos mais humanísticos, vão aos poucos se interessando e vendo que a pesquisa empírica, ela informa e muda a visão de mundo das humanidades, né? A forma como nós reagimos àqueles temas que às vezes a gente considera assim fechados ou puramente conceituais. Não. A ciência está mostrando que não são puramente conceituais ou culturais, que há fenômenos acontecendo, que há um padrão que a ciência pode discriminar e identificar. Pois bem, isso pode se estender a toda a sociedade, né? Os educadores, os divulgadores, os influencers, os jornalistas, e claro, também muitos acadêmicos, particularmente os acadêmicos, eles podem se beneficiar dessas pesquisas ainda quando não são cientistas empíricos. Isso é uma confusão fundamental que as pessoas fazem em relação ao grupo e ao próprio evento. Elas imaginam que o evento é estritamente para cientistas, para que cientistas estejam informados das últimas pesquisas científicas naquela área. Quando, na verdade, o evento ele tem natureza multi-interdisciplinar. Então, ele convida toda pessoa a se engajar, se interessar também nas consequências dessa pesquisa para a nossa qualidade de vida geral. Mas quem está curioso, assim, que quer saber alguma novidade do que está acontecendo, o que vocês estão descobrindo por aí, vai ter alguma apresentação, assim, algo de pesquisa, de dado novo nesse CONUPS desse ano, que acontece em abril? Vai ter muitas apresentações das pesquisas mais recentes que estão sendo desenvolvidas, não só no nosso grupo, mas de outros grupos do Brasil inteiro, né? Vão vir pesquisadores de diversas universidades do Brasil e também do exterior. Então, sim, haverá uma série de apresentações de pesquisas, por exemplo, estudos sobre experiências espirituais na população brasileira. Dados extremamente interessantes vão vir nessa área. Estudos sobre espiritualidade de crianças também serão apresentados dados nesse sentido. Então, assim, nós teremos também o professor Rodolfo Damiano, da USP, o doutor Rodolfo Damiano, da USP, vai apresentar dados também, pela primeira vez, dados de um grande estudo brasileiro com adolescentes, sobre saúde mental e espiritualidade também. Então teremos muita novidade. E uma coisa que eu acho que é muito importante nessa visão global, acho que qual que é o big picture, né? Qual que é a visão global?
Muitas vezes a gente aprende, na nossa formação intelectual, isso a gente foi meio doutrinado nesse sentido, o seguinte. Olha, a ciência provou que nós somos só matéria, o ser humano é um aglomerado de moléculas, isso que pensa, que sente, é o meu cérebro que produz, as atividades do neurônio eletroquímicas geram o meu pensamento, mas eu sou fruto de um acaso, eu não tenho sentido, eu não tenho propósito, morreu, acabou. A ideia de Deus, de vida após a morte, de uma dimensão espiritual transcendente, é um mito que foi criado. É isso que a gente aprende muitas vezes. E mais, a gente aprende também que essa visão materialista, nesse sentido que só existe matéria, existe nada além da matéria, essa materialista é fruto da ciência e da razão. Quando surge a razão ocidental, na Grécia, com Sócrates, Platão, desaparece a visão espiritual, e quando surge a ciência moderna, a neurociência, a psicologia, a física, nega tudo isso. É isso que a gente aprende. Só que essa narrativa que eu estou contando para vocês agora foi criada, ou não criada, mas disseminada basicamente há uns 150 anos para a gente. Isso não era e nunca foi assim. Tem um livro que acabou de sair pela Universidade de Cambridge, um dos maiores historiadores, talvez o maior historiador no mundo hoje na área de ciência e religião, chamado Peter Harrison. Esse livro acabou de sair, chama Some New World, Algum Novo Mundo. E esse livro é um livro enorme, em que ele aborda, com muitas minúcias históricas, o resumo da ópera é o seguinte: é o oposto de tudo isso que eu acabei de contar. Desde que a razão começa a surgir na Grécia Antiga, extremamente ligada à espiritualidade. Sócrates, Platão, Aristóteles, Pitágoras, todos eles eram profundamente espiritualizados e trouxeram a razão para investigar a espiritualidade. Quando a ciência moderna surge com Galileu, Kepler, Newton, Francis Bacon, eles eram profundamente espiritualizados também e percebiam-se como louvando a Deus. Eu louvo o Criador quando eu estudo e entendo a criação. E ao entender a beleza e complexidade da criação, com a física, com a química, com a astronomia, eu entendo e louvo a Deus. E nós vamos perceber, os fundadores da neurociência e da psicologia também não eram materialistas. O que aconteceu foi que, no final do século XIX, no século XX, se assumiu muitas vezes essa visão materialista e se reescreveu a história inteira, 2,5 milênios do pensamento ocidental para essa narrativa. Então, uma das grandes tarefas do mundo hoje em dia, no ambiente científico, na área de espiritualidade e ciência, e o NUPES tem trabalhado fortemente nisso, o Humberto é um grande nome nessa área também, é colocar os pingos nos is. Desmontar essa narrativa fake que foi construída. Então, fake news, gente, é uma coisa muito antiga. Né? Essa fake news que foi colocada e que foi introjetada na nossa cabeça e trazendo simplesmente de volta o que os autores realmente falaram. É simples. Como é que se diz que Newton era mecanicista e negava Deus? Ele escreveu mais sobre religião do que sobre física. Falar que Platão e Sócrates eram contra a espiritualidade e escreveram profundamente sobre isso. Então, o que nós estamos trazendo é o seguinte, como já foi colocado, a experiência espiritual é algo do ser humano. Se você deixar, isso brota. O que aconteceu, infelizmente, na nossa cultura, isso aí retoma a pergunta logo do começo, se suprimiu esse aspecto fundamental do ser humano, a espiritualidade, suprimiu artificialmente, dizendo, ó, isso é de gente atrasada, gente supersticiosa, de gente tapada, você é bacana, gente fina, elegante, sincera, não acredita nessas coisas. E a pessoa se reprime naquilo ali e fica numa dificuldade disso, ou ela fica meio dividida, ou ela suprime essa dimensão da sua vida, gerando mesmo muitos problemas. E a espiritualidade então, sempre existiu no ser humano, quando não suprimida ativamente, e precisa ser canalizada de modo saudável. Claro, a espiritualidade pode ser usada de modo negativo, daí a importância da discussão aberta, do escrutínio racional, do escrutínio científico também, para isso poder avançar. E o que nós estamos apresentando, então, nos trabalhos também, no CONUPES, é retomar essa visão mais abrangente, de que a espiritualidade faz parte do ser humano, faz parte da constituição do pensamento humano, da racionalidade humana, da ciência humana, e não há essa ideia de oposição, é uma coisa criada há 100 e poucos anos atrás. A sensação é que se a gente não passar por isso, não reverter essa situação, a gente não vai florescer.
Agora, Alexander, como é que fica a aplicação disso na prática? Você, por exemplo, que é médico, um psicólogo, um professor, como é que ele pega tudo isso que você falou, né, e coloca ali no seu dia a dia? Então, eu vou falar da prática clínica e vou deixar a parte educacional com o Humberto. Na prática clínica, hoje em dia, também já não é uma coisa de meia dúzia. São diretrizes da Associação Mundial de Psiquiatria, da Brasileira de Psiquiatria, Sociedade Brasileira de Cardiologia, etc. Eu, enquanto profissional, por exemplo, enquanto médico, enquanto psiquiatra, eu tenho o dever de conhecer o que impacta a saúde daquele meu paciente. E hoje em dia não há dúvida nenhuma, há milhares de estudos mostrando que a espiritualidade, a religiosidade é muito prevalente e impacta a saúde das pessoas. Então é um dever ético e científico abordar a espiritualidade. Resumo da ópera, o que eu tenho, no mínimo que eu tenho que fazer, eu preciso perguntar para o meu paciente se ele tem alguma fé, alguma espiritualidade, alguma religiosidade, o quanto isso é importante para ele e o quanto essa espiritualidade o ajuda a lidar com problemas, com dificuldades da vida. Às vezes, os pacientes vão referir, e as pesquisas mostram isso de modo muito claro. Por exemplo, o paciente, no momento de angústia, ele para e faz uma oração pedindo serenidade e inspiração, faz uma meditação, ele vai e faz uma leitura de um texto espiritual para poder se asserenar e ter sabedoria para buscar conhecimento. Ele vai até um grupo religioso em que ele frequenta, interage com pessoas, faz um trabalho social, ele se integra mais. Ele tem um enquadre das coisas da vida. Eu faço o melhor que eu posso, o resto eu coloco na mão de Deus. Eu não fico nem delegando para Deus tudo e nem acho que eu sou um barco a motor que eu tenho controle de tudo. Eu faço a minha parte, o resto está na mão de Deus. Essas são algumas das estratégias espirituais que são úteis para o paciente. E é importante que o paciente saiba disso. E eu posso falar para ele, olha, isso eu não vou impor nunca nenhuma visão sobre o paciente. Mas é meu papel estimular o paciente a usar os recursos positivos que ele tem. Um hobby que ele tem, um contato social, uma atividade física, um lazer e a sua própria espiritualidade. É um instrumento, não? É um instrumento que dá para psicólogo. Sim. Se eu fizer isso, isso vale se é para psicólogo, enfermeiro, qualquer profissional de saúde deve fazer isso hoje em dia. E tem dados, pesquisas mostrando que só o fato do médico perguntar para o paciente sobre a espiritualidade dele, esse paciente tem 50% mais chance de dizer que o atendimento foi de ótima qualidade. Porque ele se sentiu compreendido, e não apenas como um sintoma ou como um órgão. Ó, o Google Meu Negócio. Né? Então, todo mundo ganha na realidade. Né? Claro, dentro de princípios éticos adequados, para isso existem diretrizes que a gente apresenta. Inclusive, no Condupes nós vamos ter um curso gratuito para quem está inscrito de aplicação na prática clínica para quem está começando do nada, quem não sabe de nada, como é que eu uso, o que tem de evidência atual e como que eu começo a usar. Vai ter um mini curso sobre Fala isso. pra gente tudo que vai ter no Conupes. Antes eu quero saber da educação. Do ponto de vista educacional, uma coisa que às vezes os profissionais e os pais também, que são automaticamente educadores, esquecem, é das implicações filosóficas da nossa noção de ser humano de educação. Qual é a nossa filosofia da educação? Isso tem sido esquecido na medida em que a educação justamente se tornou mais tecnicista e mais massificada. Pois bem, qual é a nossa visão de mundo? O que é o mundo? O que é a realidade? Como a vida funciona? Existe Deus? Não existe? Quais são as consequências de existir ou não existir? Como nós nos orientamos na vida? Qual é o sentido da nossa vida? Nosso propósito de vida? Por que a gente acorda, levanta da cama, vai para a escola ou para o trabalho? Como nada disso é discutido, a educação ela fica um pouco à deriva, para voltar à metáfora do barquinho, né? Fica um pouco sem leme. Então não adianta você ter um melhor motor, melhor mecanismo de impulso, né? As melhores ferramentas, quando você não tem sequer direção, não tem um mapa de para onde você está indo. Pois bem, ao ignorar as evidências maciças sobre a importância da espiritualidade na vida humana, o educador, ele de certa maneira, ele está constituindo uma visão filosófica da educação, uma visão filosófica do que é o ser humano, que contraria o que a ciência diz. Então é absolutamente capital
que pais e educadores eles reflitam na sua filosofia da educação, na sua concepção do que é a vida, do que é o ser humano, do que é o crescimento, o amadurecimento daquela criança, daquele adolescente, o que está sendo evidenciado e provado pela ciência. E isso certamente vai encaminhar a própria educação doméstica e escolar para patamares mais produtivos, mais eficazes, né, inspirados nessa evidência científica. Uma coisa, só aproveitando ainda, é tanta coisa que a gente quer falar, são tantas coisas bacanas que a gente quer comentar aqui. O Humberto falou da questão da massificação da educação. Mas eu acho que é pior do que isso, uma filosofia ou uma ideologia que foi contrabandeada dentro dessa educação. E sem ser discutida abertamente, mas é apresentado dentro do processo educacional muitas vezes como se fosse um fato científico, justamente o que eu acabei de falar, que a vida não tem sentido, não tem propósito, que não existem bem e mal, os valores são construções sociais, cada um escolhe qual que é o seu valor, o que é bom, o que é mal, e isso é ensinado desta forma. É ensinado que a vida não tem sentido, que morreu, acabou, e que a espiritualidade é apenas um mecanismo de controle sobre as pessoas, que o homem é lobo do homem, e que só através da violência que a gente consegue transformar as coisas. Sem perceber, isso vai sendo injetado no processo educacional. E se você educa alguém desta forma, que consequência a gente acha que vai acontecer? Que não existe verdade. Não existe verdade. Então, se não existe verdade, não existe bem, não existe o belo, não existe nada. Você cria o que você quiser e tá tudo certo. E não tem sentido mesmo a vida, não tem propósito. Aí as pessoas ficam apáticas, doentes ou treslocadas e ninguém sabe por que está acontecendo. Que surpresa! Que surpreendente. Fica... que passa, né? Você fica... Me perdi. Aí você foi cochichar com ela? Eu tava cochichando. Os lançamentos dos livros. Tem que voltar do Conupes depois. Que eu perguntei o que vai ter no Conupes. Isso, e aí o Humberto também lembrando que nós vamos ter lançamento de livros. Isso. Fala dos lançamentos, depois ele fala nessa programação. Pois bem, até agora são 3, né? A gente está sempre conversando com os apresentadores para ver se eles têm alguma outra obra recente, né, de pesquisa a lançar. E nós temos 3 obras que são bastante diferentes assim do padrão e muito profundamente ligadas à temática do Conupes e da espiritualidade. A primeira delas, do Luciano Camerino, que é um professor daqui também da UFJF, é um livro bem diferenciado sobre a morte e o morrer, né, com esse título. E a reflexão filosófica sobre a morte vai apontar, né, como os seres humanos lidam com a morte, como lidam com a morte própria e a morte de parentes, como se preparam para a morte e como isso influencia de maneira capital a sua vida, porque a gente se constrói e se direciona na vida, de certa maneira, em vista daquilo que você considera ou deixa de considerar, reflete ou deixa de refletir sobre a morte. Deixa eu fazer uma pausa aí, porque a gente falou muito de criança e de adolescente aqui nessa conversa, mas o tema do Conupes é a espiritualidade no ciclo da vida, né, que vai até, né, os idosos, da melhor idade lá. E aí, isso tem essa relação com a morte e com o morrer? Exatamente. E também a palestra do professor Luciano Camerino será sobre isso, sobre morte medicada e como a espiritualidade da pessoa nos últimos momentos de vida ou na terminalidade, no trato de uma doença terminal, é alterada às vezes ou até inibida por conta ou da excessiva medicalização ou de uma forma ruim de se lidar com esse processo final da morte. O segundo livro é do Luiz Felipe, na verdade é uma tradução de um dos maiores filósofos alemães do século XVIII, que não por acaso era intitulado de Sócrates judeu, né? Ele era o maior filósofo judeu e um dos maiores filósofos iluministas da Alemanha no século XVIII, e ele é famoso principalmente por causa desse livro sobre a imortalidade da alma. Então vamos ter a tradução e o lançamento dessa tradução no Conupes. O terceiro livro é meu mesmo, né, da minha autoria, que trata principalmente de idealismo e romantismo, que são as expressões filosóficas cimeiras, né, capitais
da metafísica moderna, e que são totalmente baseadas na noção de transcendência, de absolutidade, de infinitude da realidade, né? Apontando de maneira muito clara para Deus. Também vou fazer a minha comunicação voltada para essa questão das evidências da existência de Deus na vida, das evidências filosóficas, claro. E temos um quarto livro que vai ser lançado pela Clarice Gonzaga, Ciência e Espiritualidade no Desenvolvimento e Crescimento da Criança, um olhar da educação. Um livro da editora Ateneu, com diversos autores, e eu também sou um dos coautores do livro. E fazendo o panorama, então, do que vai ter no CONUPES, a gente procura fazer uma formação muito diversificada para poder permitir cobrir vários tipos de interesse e possibilidade. Já começa no dia 3 de abril, na quinta-feira de manhã, com os minicursos. Nós vamos ter minicursos na área de humanidades, que vai ser justamente sobre mitos nas humanidades, na área de espiritualidade. Nós vamos ter um curso sobre florescimento e saúde positiva e espiritualidade, que eu vou dar com Rodolfo Damiano, lá da USP. Vai ter um mini curso também sobre ensino de espiritualidade nas faculdades, coordenado pelo professor Giancarlo. Vai ter um mini curso também de pesquisa em espiritualidade, experiências espirituais, experiências anômalas, experiências não ordinárias, pela equipe do Instituto DOR, principalmente o professor Ronald Fischer coordenando, e vai ter também um mini curso coordenado pela professora Janaína sobre espiritualidade na prática. São os cursos na quinta de manhã. Na quinta à tarde nós vamos ter as sessões de pôsteres, apresentação de temas livres e mentorias acadêmicas. E depois, na quinta noite, nossa noite de gala no Cine Teatro Central, uma joia de Juiz de Fora, coordenado pelo professor Rodolfo Valverde, um professor da área de música da universidade. Nós vamos ter a apresentação musical MPB e espiritualidade. Imperdível, eu tô doido para assistir, realmente o repertório vai ser espetacular. E o congresso começa para valer na sexta-feira. Nós vamos ter conferências, mesas redondas, durante o congresso na sexta e o sábado o dia todo. E durante também o evento, lançamentos de livro e o mais importante também, a oportunidade de network, de contato. Conexão. As pessoas começam a fazer parcerias, grupos de pesquisa, aplicação clínica, de ensino. Isso não tem preço. Muitos nos perguntam, por que vocês não fazem o CONUPES online? Tem que estar presente para saber o que é estar lá. Então a gente não abre mão dessa experiência olho no olho, do compartilhamento. Isso não tem preço. Tanto que aumentou um dia, né? Eram dois. Eram 2 dias de tantas pessoas pedirem. Era sempre só sexta e sábado. A gente aumentou para as atividades pré-congresso na sexta-feira. Democraticamente, com voto, 100% de adesão. Exatamente. No final de um dos CONUPES, no penúltimo, né? A gente fez a votação e, assim, 95% pediu os 3 dias e assim foi realizado desde o ano passado. Muito bom. Oi, gente, muito obrigada pela presença de vocês aqui com a gente. Foi um papo fantástico. Eu fico, assim, muito orgulhosa de ver a história do CONUPES, onde chegou e o trabalho que vocês estão desenvolvendo e esse impacto que vai trazer, né, para a nossa sociedade, para as nossas futuras gerações. A gente só tem gratidão por sediar um evento desse porte aqui. Muito obrigada. Eu queria agradecer muito a Mais, né, pela oportunidade que estamos tendo aqui, e a Mais pelo trabalho competente, dedicado, entusiasmado, no bom sentido, pelo CONUPES, né? A gente sabe que é uma coisa que vocês fazem também de coração, que vocês fazem porque acreditam na ideia, que é o que todos nós, né? Nenhum de nós aqui tá nessa atividade, nesse evento, por qualquer outro interesse que não seja realmente tentar fazer algum bem. Usar os nossos talentos para, de alguma forma, fazer algum bem. Foi o que você fez no NUPES, né? Que o Humberto falou aqui, essa coalizão, né? É uma herança cultural juiz-forana, né? Uma das grandes coisas que aconteceu na nossa cidade foi justamente o grupo e o evento. Muito bom. Eu acho que nós estamos todos aqui buscando florescer, né, em alguma medida, a gente exercitar as nossas virtudes e sermos cada dia melhores. E eu torço para que mais pessoas se juntem, né, a esse propósito, que venham fazer parte do evento, né, que a gente consiga fazer isso com mais força. E a gente só veja barco à vela, na verdade.
Obrigada. Gente, vocês que chegaram até aqui, se inscreva, compartilhe esse papo com as pessoas. Eu acho que a gente precisa ter essa coalizão energética. E não só isso, de evidências, né, científicas, que a gente não é carne, osso, físico, químico, que a gente é muito mais do que isso. Por favor, né, deem uma olhada no site, que é o www.conups.com. Compartilhem com todo mundo que gosta de espiritualidade, religiosidade, que também está buscando esse caminho da felicidade, né, de ser mais feliz, né, de fazer um mundo melhor. Venham participar conosco no Conups 2025 e até a próxima. Obrigada, gente. Obrigada. Supimpa.